Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês das mudanças que aconteceram com o passar do tempo relacionadas à institucionalização de pacientes psiquiátricos. Eu queria que vocês entendessem que não há uma separação nítida do que é normal e do que é patológico. O que há são normas que mudam de acordo com cada cultura. Sem um diagnóstico e uma terapia adequada, portadores de transtornos mentais estão sujeitos a mazelas que vão de incapacidade social até mesmo a mortalidade precoce. Todos os transtornos, sem o devido tratamento, trazem muito sofrimento para as famílias e também para o próprio paciente que sofre dessa doença. Em uma instituição de acolhimento, como a Casa de Apoio Hope, ao invés do paciente ficar isolado, internado por tempo indeterminado, ele recebe um tratamento humanizado, realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionista, fisioterapeuta. Então, o paciente, quando ele não tem onde morar, quando ele não tem vínculo afetivo nenhum, ele pode ser direcionado para uma casa de apoio ou residência terapêutica. Felipe Pinel, não sei se é assim que se pronuncia, certo? Com certeza você já ouviu falar, porque o nome se tornou uma marca. O Pinel, como é conhecido até hoje, foi o pioneiro no tratamento de doentes mentais. Foi um dos precursores ali da psiquiatria moderna. Na sua biografia, ele conta que tomou interesse ali pelo assunto quando um amigo, tomado pela loucura, fugiu para uma floresta e foi devorado por lobos. Ele foi um dos primeiros a libertar os pacientes dos manicômios e das correntes, propiciando ali a eles uma liberdade de momento por si só terapêutica. Consideradas ali até avançadas para a época, nem sempre as teorias de Pinel foram aceitas integralmente. Mesmo depois da publicação de seus estudos, ainda encontravam instituições que tratavam os loucos como criminosos, como endemoniados, e eles não dispensavam os tratamentos físicos. Nestes tratamentos eram dados choques nos pacientes para que eles passassem por uma situação intensa que tirassem eles daquela situação de alienação. E eram frequentes os isolamentos em quartos escuros, os banhos de água fria, e eles tinham um aparelho que fazia com que o paciente rodopiasse em sua maca durante horas até que perdessem a consciência. Graças a Deus, esse tipo de situação não acontece mais. Mas você já ouviu falar do Holocausto brasileiro? Pelo menos 60 mil pessoas morreram dentro dos muros da colônia. Aqui em Barbacena, Minas Gerais. Na época de maior lotação lá, morriam 16 pessoas por dia, vítimas de inanição e eletrochoque. E essas pessoas, ao morrerem, elas davam lucro, pois seus corpos eram vendidos para as faculdades de medicina na época. Você já ouviu falar da expressão trem doido? Hoje, essa expressão tem uma conotação positiva lá em Minas Gerais, mas ela tem origem na primeira metade do século passado, quando os trens de todas as partes do Brasil, os vagões de cargas, eles enchiam de pacientes lá dentro e descarregavam essas pessoas lá no Hospital Colônia, em Barbacena. Essa foi a época que teve o maior número de mortes no Brasil, entre 1960 e 1970. O hospital ficou conhecido, ganhou um apelido ali de Holocausto Brasileiro. Foram 1.853 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina, até os anos ali de 1980. E aí o que aconteceu? Teve um excesso de corpos, o mercado encolheu. Aí eles não tinham o que fazer com toda essa gente que morria. Começaram a decompor esses corpos com ácido dentro do pátio da colônia. E as ossadas desses corpos também foram comercializadas. E foi só lá em 2001 que foi proposta uma lei pelo deputado federal Paulo Delgado. Até a lei ficou conhecida como Lei Paulo Delgado, que instituiu um modelo de tratamento a portadores de doença mental no Brasil e redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviço de base comunitária, que permite às pessoas que sofrem com transtorno mental a voltar a viver em comunidade. A desinstitucionalização, assim como a deshospitalização, refere-se às medidas de prevenção de internações inadequadas em hospitais psiquiátricos, assim como era antigamente. Neste caso, a responsabilidade pelos cuidados da pessoa passa a ser da família ou dos órgãos públicos. Com a implantação do serviço de base comunitária para os cuidados das internações, como por exemplo os CAPs, a lei também orienta que o tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social
do paciente em seu meio, oferecendo assistência integral à pessoa com transtornos mentais. Por exemplo, uma equipe multidisciplinar. E aí que entra o serviço de uma instituição como a Casa de Apoio Hope.